Bom, nesses últimos tempos, uma família do Eduardo de Jesus, viveu momentos absolutamente terríveis por conta da morte da criança. Perdeu a vida na favela do Alemão. O garoto foi sepultado aqui no estado do Piauí porque a sua família é do estado do Piauí. E aí, o que é que deu o trabalho da investigação? O trabalho da investigação apontou que o policial matou uma criança de 10 anos dentro de uma comunidade por legítima defesa. Um negócio absolutamente absurdo. Quem presidia esse inquérito? O delegado Rivaldo. O delegado que hoje é investigado por causa da morte de Marielle Franco. O mesmo delegado foi o que disse para a mãe do Eduardo: olha, vamos fazer tudo para encontrar o culpado pela morte do seu filho. Mas vamos fazer de tudo. E aí encontraram um policial e disseram, o delegado disse que ele agiu em legítima defesa, atirando numa criança de 10 anos. Foi um caso absurdo que aconteceu em 2015, mas o caso foi reaberto no ano passado. E depois das descobertas do caso Marielle, a mãe do garoto renova as esperanças de que a justiça seja feita. A gente está com ela aqui, a dona Terezinha está aqui com a gente. Dona Terezinha, uma ótima tarde para você. Quero agradecer por a senhora atender a gente aí direto do Rio de Janeiro, onde a senhora está nesse momento. Dona Terezinha, primeiro, como é que a senhora recebeu a informação de que o Rivaldo, o delegado que presidiu o inquérito do seu filho, estaria envolvido nesse caso também envolvendo Marielle Franco? Bom, eu recebi essa notícia ontem, eu fiquei indignada por saber que o caso do meu filho foi investigado por um delegado que hoje ele é bandido, que naquela época também ele era bandido. Por quê? Se ele encerrou o inquérito como legítima defesa, dizendo que não sabia de qual arma partiu o tiro que matou meu filho, é muito doloroso, porque o que eu esperava dele é que ele fizesse a justiça, não que ele fizesse a injustiça no caso do meu filho, no caso de vários casos, né, que ele atuou. Então, eu estou indignada e com a esperança grande que agora, com essa reviravolta toda, com ele preso, agora vai descobrir todos os podres, porque desde 2015... eu venho falando que a investigação do Rivaldo Barbosa não foi uma investigação bem feita. Eu que não entendo desse tipo de coisa, eu notei que a investigação do caso do meu filho foi mal feita, mas as pessoas achavam assim, não, é porque você fala demais e não sei o que, não, é porque eu percebo as coisas. Ele foi para a televisão para dizer que sentia muito pela família do Eduardo, que tinha encerrado o caso como legítima defesa. Legítima defesa de quê? Qual era o risco que meu filho oferecia para 10 policiais armados com fuzil na minha porta? É muito triste, é muito revoltante e eu espero agora que essa justiça seja feita no caso do meu filho, no caso da Marielle e em outros casos também, porque é muito revoltante para uma mãe. É muito sofrimento, é muita dor. Desde 2015 que eu não sei o que é sossegar um dia lutando por justiça para o meu filho. Eu tive que investigar a morte do meu filho sozinha, porque era dever do Estado e o Estado não fez isso. Agora, dona Terezinha, a senhora chegou a ter contato com ele na oportunidade, falar a respeito do caso? Na época, quando ele chegou na minha casa, eu não queria deixar ele entrar dentro da minha casa porque eu estava ali revoltada, vendo o meu filho lá com a cabeça estilhaçada de bala de fuzil. E ele, não, dona Terezinha, eu sou o Rivaldo Barbosa, eu vim aqui para te ajudar. Eu vou fazer de tudo para punir esse policial, eu estou aqui para te ajudar. Como ele é nordestino, ele é paraibano e eu sou piauiense, e ele falou, a senhora sabe fazer cuscuz, eu vou comer cuscuz na sua casa. Pode contar comigo que eu vou fazer o que puder para te ajudar. Cadê? Ele fez o quê? Ele não fez nada, simplesmente. Ele mentiu para mim, dizendo que estava investigando a morte do meu filho e não estava. Eu acreditei num delegado mentiroso e bandido. Ser reaberto, né? Agora, no ano de 2023, houve um pedido do Ministério Público para que novas investigações fossem feitas? Sim, foi reaberto o ano passado, porque através de um teatro que eu participo desde 2016, que eu conheci esse ator de teatro, ele era estudante, e aí ele falou assim, olha, Terezinha, quando eu estiver no auge, eu vou estar com você, eu vou levar sua história para o Brasil e para o mundo. Sendo que agora ele ficou famoso, e eu participo no final pedindo ajuda a todo mundo, e numa desses teatros, numa dessas participação, o ano passado, uma advogada invadiu o palco e perguntando se eu tinha advogado. Eu falei que eu tinha uma advogada da Defensoria Pública que não fazia nada,
porque a Defensoria Pública foi outra que me lesionou. Eu me sinto lesionada por a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, porque tinha de tudo para dar certo e eles fizeram tudo errado. Porque eu investiguei a morte do meu filho, eu levei os vídeos tudinho para eles ver lá e eles disseram que não tinha nada que pudesse comprometer para reabrir o caso do meu filho. E esse advogado que entrou no caso do meu filho, ele conseguiu, ele reabriu o caso, ele fez uma nova tese e levou ao Ministério Público e aí reabriu o caso. No começo de abril são 9 anos, né, da morte. 9 anos. Dia 2 de abril, vai fazer 9 anos que arrancaram meu filho de mim. E eu estou aqui, ó, lutando por justiça, porque uma mãe, ela não pode ficar de braços cruzados. Eu não fico. Eu sei que é muito cansativo, mas pelo meu filho eu vou até o fim. Qual a expectativa agora que a senhora tem com todas essas descobertas, agora chegando aí perto, né, desses 10 anos, a 9 anos, que a senhora acredita A minha expectativa agora é que a justiça seja feita, é que eu espero que a justiça seja feita, porque está mostrando a verdadeira face do delegado bandido. Porque se ele fez do que fez no caso da Marielle Franco, e no caso do meu filho também fez. Em outros casos, no caso do Amarildo, eu tenho certeza que também fez. Então, tem que ser investigado. A Polícia Federal tem que investigar. Eu peço à Polícia Federal que investigue o caso do meu filho também, porque não tem condição uma criança de 10 anos ser morto pela polícia e ainda dizer que foi legítima defesa. Meu filho estava com o celular na mão, meu filho não era bandido, meu filho estudava, meu filho passava o dia inteiro no colégio de horário integral. Então, eu quero pedir à Polícia Federal para entrar no caso do Eduardo, para saber se esse delegado Rivaldo Barbosa fez alguma coisa de errado para poder arquivar o inquérito da maneira que ele arquivou. Eu peço até, pelo amor de Deus, à Polícia Federal. Agradecer a senhora, dona Terezinha. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade em falar conosco. A dona Terezinha, mãe do garoto, né, que foi morto na porta de casa, lá na favela do Alemão, em 2015. O delegado Rivaldo foi o responsável por essa investigação e acabou arquivando o caso.